Eu saúdo todos aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata, estamos começando este programa, esse conteúdo semanal que traz sempre para você algo ligado, sempre ligado à Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. É o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Esse conteúdo que nós temos a alegria de fazer e de saber que você está aí do outro lado, participando conosco. Nós sempre encontramos pessoas que dizem, olha, eu vi, eu assisto, eu não perco uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. É uma alegria nos encontrarmos novamente com você para esse momento em que nós vamos tratar aqui dos assuntos da Escola Bíblica Dominical. Eu quero lembrar o seguinte, nós estamos transmitindo esse programa por um sistema multicanais. Estamos na TV aberta, estamos também no canal 126 do sistema RO da Embratel, estamos no canal 85 da Sky Livre. A Sky Livre é aquela que você tem gratuitamente, sobretudo para as pessoas que moram no interior, não é aquela Sky que você assina, tá certo? Só para tirar a dúvida. E também estamos transmitindo através do canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. E se você está nos assistindo por esse canal aí no YouTube, não esqueça de fazer aqueles 3 Cs que a gente sempre recomenda: curta, comente e compartilhe. Quando você faz isso, você ajuda a anunciar o Evangelho Eterno. E agora você vê os pastores que estamos aqui no estúdio hoje para tratarmos do tema que é o seguinte: a Igreja de Esmirna. O que é isso? Você vai saber daqui a pouquinho os detalhes. E eu cumprimento aqui pastor Sérgio Souza, paz do Senhor. Pai do Senhor Josias, Adriano, Daniel e a todos que estão conosco. Pastor Daniel Moreira, a paz do Senhor. Pai do Senhor, os companheiros, Pai do Senhor a todos queridos. Pastor Adriano Teixeira, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, companheiros. A paz do Senhor a todos. Muito bem. Vamos lá então, vamos entrar no tema. Você sabe que nós estamos abordando as 7 cartas do Apocalipse, certo? Quando você lê o livro do Apocalipse, já a partir do 2º capítulo, você tem uma descrição de uma sequência de 7 cartas. Cada carta é escrita pelo apóstolo João a uma das igrejas da Ásia, as 7 cidades diferentes, onde a igreja daquelas cidades, tá? Mas quem vai explicar direitinho e vai contextualizar esse assunto e a carta à igreja de Esmirna é o pastor Sérgio Souza. Sérgio, quem está nos assistindo, para que todos entendam qual é o contexto no qual se insere a igreja de Esmirna. Antes já tem um quadro sendo projetado que traz essa linha do tempo, porque as 7 cartas, na verdade, falam profeticamente de 7 tempos ou fases ou períodos da igreja durante toda a sua existência. A igreja do Senhor Jesus nasceu de fato no Pentecostes, ou seja, no derramamento do Espírito Santo, e ela vai se encerrar, ela vai deixar de existir quando for arrebatada, levada com o Espírito Santo a se encontrar com o Senhor. O quadro mostra essas 7 fases. Já temos falado alguma coisa da primeira carta a Éfeso, a igreja de Éfeso, e hoje nós vamos tratar um pouquinho mais da igreja de Esmirna. O quadro diz assim: era das perseguições. É importante, Josias, quando a gente fala, por exemplo, era das perseguições, antes do período aqui de 100 a 312 da época depois de Cristo, não é que as perseguições fossem restritas ou tenham sido restritas àquela época. Não, porque bem antes, o próprio Senhor Jesus no seu ministério foi perseguido, depois preso e morto. Pedro foi preso, Paulo, Tiago morto à espada, João, escritor do Apocalipse, exilado, e tantos outros, Estevão, o primeiro mártir. Como hoje também, nos nossos dias, há muitas perseguições ao evangelho, aos crentes. Mas aqui é uma ênfase. Então a palavra Esmirna significa mirra, uma planta que quanto mais moída, amassada, mais exala o seu perfume, o seu bom cheiro. Mostrando que a igreja daquela época, ou seja, a igreja
na carta a Esmirna, nesse período, ela sofreu grandes perseguições, nós vamos falar um pouquinho mais disso aqui depois, mas quanto mais ela sofria, mais testemunhava do Evangelho. O testemunho, muitas vezes, da igreja de Esmirna, não era com as palavras, com uma mensagem no cu, não era verbalizado, era com a vida ou com a perda da própria vida. Há muitos relatos, inclusive, de pessoas que se convertiam ao assistirem, né, os cristãos sendo ali mortos nas arenas pelo testemunho. Eles morriam cantando louvores e, quer dizer, é algo que marcou muito a história da igreja e que, de maneira clara, mostrou a prevalência da vida eterna, da salvação, o maior amor pela salvação do que por esta vida que a igreja viveu ali. Agora, quem está nos assistindo está vendo o seguinte: no contexto daquilo que nós abordamos, o conteúdo profético ele é sempre marcante, né? Então, o pastor Sérgio aqui falou sobre o período das perseguições, quer dizer, profeticamente a carta à igreja de Esmirna falava sobre esse período que viria logo na sequência, né, do início da história da igreja. Mas do ponto de vista da história de Esmirna, eu vou pedir ao pastor Daniel para fazer uma contextualização para que quem está nos assistindo entenda do ponto de vista histórico, geográfico, quem é Esmirna. Esmirna é uma cidade na costa do Mar Egeu, na Turquia, conhecida como Esmirna na antiguidade. Ela foi fundada pelos gregos, ocupada por Alexandre o Grande, reconstruída pelos romanos e antes de fazer parte do Império Otomano no século XV. Atualmente a cidade tem o nome de Izmir. Esse período que o Sérgio colocou bem ali, que foram de grandes perseguições, que a perseguição sempre existiu, mas foi um período marcado, não é, Adriano, por grandes perseguições. Lembrando que, como o pastor Sérgio falou, historicamente, uma perseguição que ficou muito conhecida foi a iniciada pelo imperador Nero, quando Roma foi incendiada, e isso foi no ano 64. Então, nós entendemos o ano 100 como ponto de partida para Esmirna, isso do ponto de vista histórico, mas você teve realmente várias perseguições, ondas de perseguição que se somaram a essa famosa perseguição do imperador Nero. E Apocalipse fala de 10 ondas, né, de perseguição. 10. Vai falar dos 10 dias. Os 10 dias de tribulação. Tereis uma tribulação, quer dizer, que aponta profeticamente para as 10 ondas de perseguição, isso exatamente. Isso mesmo. Agora, justamente no segundo século que as perseguições se generalizam totalmente. Aí a marca do Império Romano era perseguição aos cristãos. Aí deixou totalmente de ter sossego aqueles que criam no Senhor Jesus e passaram a viver esses flagelos, esses martírios. Homens como Policarpo, que ele preferiu ser queimado a negar o nome de Jesus, e vários outros, né, que foram surgindo justamente nessa época aí do segundo século que nós identificamos com o período da igreja de Esmirna. Então a gente lê, quem lê um pouquinho de história, né, eram cruzes, fogueiras e arenas. Os leões eram... Então as arenas eram um show, onde os cristãos é que eram colocados nas arenas para os leões dilacerarem, não é? Poderem ali, e as pessoas ficavam empolgadas, né? Com aquela cena de horror. Então o que acontecia, né? Isso é registro histórico. Os pais, porque chegava um ponto que os leões já tinham saciado a sua fome. Então eles só feriam as pessoas, o sofrimento era muito grande. Então, para os filhos não ficarem sofrendo, os filhos eram colocados primeiro, para que os leões pudessem dilacerar, não é? Para que o sofrimento fosse curto. Assim, comovente, né? Comovente. E quando isso não tinha como acontecer, porque isso é interessante, o Policarpo foi queimado
se eu não me engano, porque o expediente dos leões tinha acabado. Então, a alternativa foi... O sindicato era forte. Fogo. Foi pro fogo, né? E aí aquela famosa frase dele, né? Eu sirvo ao meu Senhor, porque foi oferecida a oportunidade dele negar, né? Eu sirvo ao meu Senhor há 86 anos e ele nunca me fez mal algum. Como que eu vou blasfemar dele, do meu rei, nesse momento? E aí ele é queimado diante de todos. Testemunho, hein? Aí, Adriano, agora me fez lembrar, ainda no início, logo depois daquela cura do paralítico à porta do templo, que Pedro e João foram presos e ameaçados. Vocês parem de falar nesse nome. E qual foi a resposta? Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, mesmo com as ameaças, que é um exemplo para nós hoje. Porque o nosso interesse não é só aqui desfilar conhecimento histórico, é trazer essa aplicação profética e nos impulsionar como servos de Deus, porque no nosso país, ao menos no tempo atual, você tem a liberdade de pregar, de ter igreja, de se reunir, mas as perseguições, elas têm outros contornos. São as características. Outras características, as grandes confusões, são vozes de todos os lados. Mas o que eu ia falar antes é que a igreja de Esmirna registra, nós até separamos o versículo, a morte e ressurreição do Senhor Jesus, o que foi morto e reviveu. Portanto, todo o sofrimento que a igreja passou e que o crente hoje passa, está aqui o versículo, Josias, é solidificado nessa promessa. Eu posso morrer, a minha vida eu posso ter perdas, mas eu não vou negar o Senhor, porque eu creio na ressurreição dos mortos. Deixa só eu ler, o versículo já está aí na tela cheia para você. Apocalipse 2,8 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Só para trazer uma provocação aqui, é interessante que só o Senhor Jesus pode ter como referência uma sequência invertida em relação ao homem. Todo mundo viveu e foi morto. Ele foi morto e reviveu. Ele morreu e depois ressuscitou. Só ele, ninguém mais. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Não há que se falar em nascer, porque ele era eterno, né? Ele é eterno. Quando você conta a história de qualquer pessoa, você vai dizer, nasceu em tal dia, viveu e depois morreu e acabou. Mas ele não, ele foi morto e reviveu, está vivo, está conosco hoje. Ele morreu, né, Josias? Como homem, ele morre a nossa morte. E na ressurreição, ele nos dá a vida dele, que é eterna. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Mas vamos lá. Considerando isso que nós estamos trazendo, eu vou ler aqui o versículo seguinte para pedir que vocês façam um comentário em relação a alguns aspectos que estão no versículo 9, na primeira parte do versículo 9. Apocalipse 2,9 diz assim: Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Como é que a gente pode abordar esse assunto? Vou dar o pontapé aqui. Em Éfeso, interessante, em Éfeso, as obras eram trabalho e paciência, que foi o estabelecimento da doutrina. Já em Esmirna, as obras consistiram em tribulação e pobreza, devido às grandes perseguições incessantes e cruéis. Os irmãos, então, daquela época, viviam na pobreza material, mas testemunhavam, como o pastor Sérgio falou, com a própria vida. Muitas vezes ceifada nas arenas, em mortes com espadas e cruzes, contudo, em aparente paradoxo, porque o texto registra a riqueza desta igreja. Glória a Jesus. O aspecto espiritual, né? Profético dela. A riqueza. Qual era a riqueza deles? Que é a riqueza dos crentes hoje também. É a graça do Senhor. Então nós somos ricos das misericórdias.
da presença do Espírito Santo. A riqueza do servo de Deus, da igreja fiel, consiste o quê? Nos seus adornos, nos dons espirituais, Batismo na palavra revelada, Santo. batismo com o Espírito Santo. É a riqueza da paz, de uma paz que, como o Senhor Jesus disse, não é, Daniel? A minha paz vos dou, não como o mundo. Então não é uma paz. Aquilo que o Senhor dá, a paz que Jesus dá, ela não é consequência de uma conta bancária poupuda, de cultura, de conhecimento, isso tudo nós podemos até ter, se não pusermos os nossos corações nisso, mas a verdadeira paz não consiste nisso, porque a igreja de Esmirna, Adriano, ela passou as grandes tribulações, aflições, pobreza, porque você era retirado de casa e a família, tudo, você não tinha nada. Ficava algum tempo preso, confinado, aguardando o dia do espetáculo da morte, mas glorificando, cantando. E é um grande paradoxo mesmo, né, Sérgio? Não é? As tuas obras, tribulação e pobreza, mas vem a observação. Aí o Senhor adjetiva, mas tu és rico. E até eu queria que o Adriano comentasse isso, mas é importante porque essas palavras foram ditas pelo Senhor Jesus. João escreve aqui. Isso. Então o Senhor Jesus, conhecendo profeticamente o coração, a vida desses irmãos e da sua igreja ao longo do tempo, sabia, vocês vão passar tudo isso aqui, tribulações, pobrezas, etc. Mas vocês serão ricos. E é a experiência de Pedro que você citou, que Pedro e João, lá na experiência do coxo, quando eles são usados por Deus, e logo depois, mais adiante, eles sofrem uma perseguição e eles falam, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas no episódio do coxo, ele fala assim, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos, nós te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Isso é a riqueza. Então, aí tá a riqueza. Era um Pedro que antes da ressurreição do Senhor Jesus, antes dele se converter, de ter uma experiência, ele fugiu. Ele negou o Senhor Jesus. Mas depois de viver essa riqueza que é o adorno, que é a presença do Espírito Santo, o Pentecostes, ele foi totalmente transformado, que é a riqueza que realmente tomou conta da vida da igreja de Esmirna. Então ele era capaz de enfrentar todos aqueles martírios. Ele se alegrava, né? Ele se alegrava nas aflições de Cristo. Então é essa riqueza que é simplesmente o quê? É o Espírito Santo. É um mistério também. Derramado abundantemente. Porque você, diante dos leões, o homem ele naturalmente ele faz um cálculo do custo-benefício o tempo inteiro. O tempo inteiro, diante de tudo. Pode ver, desde o momento que nós nos levantamos até a hora de dormir. Eu vou dormir agora, que amanhã eu preciso acordar cedo. Então, diante dos leões, você fazer esse cálculo é porque o que você tem da parte de Deus é muito mais valioso. É uma esperança viva. Esperança viva. Por isso que eles eram ricos. Né? Glória a Deus. Então, Deus não deixa Deus. Luta maior do que pode suportar. Por isso que a bênção sobrepujou todas as coisas. Né? Já que você trouxe a experiência de Pedro e João na Porta Formosa do Templo, uma outra experiência marcante é de Paulo e Silas na prisão. É isso mesmo. Largados na prisão, jogados no cárcere inferior, pés amarrados, certamente sofrendo as dores dos açoites que tinham tomado. Sim. E glorificando, né? Glorificando o Senhor, cantando cantavam hinos, diz a palavra. Né? Que coisa. Qual é o mistério? E tem um outro, que foi Estevão. Uhum. Eu tinha até falado, o primeiro mártir, mas Estevão, um diácono, começou a ser usado com sinais, prodígios, Deus usando a vida dele. Os religiosos o levaram diante de um conselho. O que você tem a dizer? Ele começou a pregar. Abraão, Moisés, e pregando a palavra de Josias, que os religiosos se enfureceram, eles rangiam os dentes. Arrastaram Estevão para fora da cidade, começou a ser apedrejado. E a palavra o relato é o seguinte: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé
De pé. Em Que maravilha. Ele estava caído, mas o Filho do Homem estava em pé. pé, à direita de Deus Pai, e ele ora pelos que o matavam. Senhor, não lhes impute este pecado. Isso é um mistério. Mistério. Isso é a igreja de Esmirna. Isso é uma riqueza. Um homem rico. Isso é uma riqueza imensurável. Não é possível calcular essa riqueza diante dos valores humanos. Você abandona a razão totalmente, porque isso não é racional, Não faz sentido. por conta de uma revelação que Estevão estava tendo ali naquele momento. E aí eu vou trazer uma expressão que temos usado muito por conta de uma verdade absoluta que estava diante dele ali. Maravilha. Né? É isso Exatamente. que sustenta. Vamos lá, porque a gente tem que terminar de fazer as abordagens aqui. A continuação do texto, desse texto de Apocalipse 2:9, diz o seguinte: a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Né? Lembrando que isso essa blasfêmia é aquilo que foi enfrentado pela igreja de Esmirna. Sérgio, quando a gente fala sobre isso e considerando a aplicação profética desse texto, a igreja de Esmirna, é sempre importante lembrar o seguinte: nós temos duas abordagens feitas sempre em paralelo aqui. A questão histórica, que mostra que esta igreja, profeticamente, apontava para o momento histórico da igreja, de sofrimento, de perseguição e tudo mais. Já falamos bastante sobre isso aqui. E do ponto de vista profético, a aplicação disso que está sendo dito à vida desta igreja e que se reflete até os nossos dias. Então, considerando isso, que tipo de oposição é essa que se levantou contra a igreja em Esmirna e que está nesse texto? Eu vou até pedir, por favor, que seja colocado aquele quadro, porque a igreja de Esmirna está ligada profeticamente à parábola do trigo e de joio, e do joio. Isso mesmo. Então, se dizem judeus, mas são a sinagoga de Satanás, ou seja, estavam no seio, no ambiente daqueles servos fiéis, mas não tinham Aparência religiosa, né? aparência religiosa. E a parábola do trigo e do joio mostra exatamente isso. O trigo, falando daquele que tem a palavra, daquele que tem a verdade absoluta, que é cheio do Espírito Santo, de repente veio o maligno, uma ave, e semeou o joio. Vamos tirar, não, aguarda. No momento da ceifa, tudo vai ser separado. Então é o joio. Isso é importante, porque a gente fala assim, o joio, você está se referindo a quem? Não, nós estamos nos referindo a nós mesmos, ao cuidado que nós temos que ter com aquilo que o Senhor já semeou no meu e no seu coração, para que nós sejamos como trigo e não joio. Por isso que a palavra vem como espada, porque é um momento de definição. Só fazendo um paralelo com a expressão do Josias, né? Então, usando essa parábola do trigo e do joio, o trigo é a verdade absoluta, que é a palavra pura, e o joio é a verdade relativa, né? Está sujeito a todos os conceitos humanos, não é isso? Antes do Adriano falar, é o cristianismo que admite qualquer tipo de modulação. Ele pode ser adicionado, subtraído. Relativizado. 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 De fato. E lembrando que a parábola vai mostrar justamente essa ação. Nós talvez entremos na parábola daqui a pouco, mas é bom lembrar que se Éfeso recebeu uma oposição em relação à doutrina, que nos aponta para o Pai, agora a oposição era contra o corpo, que aponta para o Senhor Jesus. Assim como em Éfeso, nós vamos ver uma oposição contra a fé, apontando para o Espírito Santo. Então é sempre uma história de oposição ao evolver da igreja, ao evolver espiritual da igreja, evolver profético, né? Há um aspecto interessante nesse contexto da parábola do trigo e do joio, é que são muito parecidos, né? O trigo e o joio são muito parecidos. E o texto fala que um inimigo semeou, né? O trigo no meio do joio. Então,
eles cresceram juntos, mas chega um momento em que você, então, faz a separação do trigo e do joio. E outro dia nós vimos uma demonstração disso, né, que você pega a diferença do trigo para o joio. Do trigo, quando você moe, ele tem a semente dentro, que dela se faz a farinha, se faz o pão, se faz o alimento. E o joio não. Então, a verdade absoluta e a verdade relativa, né, ou seja, aquilo que vem de fato de Deus e aquilo que se limita à aparência, inevitavelmente você tem os sinais, você tem a comprovação daquilo que é absoluto, né? Ela é absoluta no momento em que você a aceita no seu coração, mas não é uma coisa teórica, vazia. Não, ela tem o alimento espiritual, ela traz a experiência, ela traz a vida, ela traz, né? O Senhor, ele age na vida do homem, dando respostas para que esta verdade absoluta seja sempre confirmada. Essa é a experiência da igreja, esse é o testemunho da igreja, é a experiência que nós temos. E essa experiência era tão marcante na igreja de Esmirna que eles podiam, então, apesar das circunstâncias, olhar para o alto. Amém. E ver a redenção, e ver a vida eterna, né? Ver a riqueza que eles passavam ali a tomar posse dela. Até então, do ponto de vista das limitações, do sofrimento, viver em tribulação e pobreza. Mas naquele momento a riqueza se desvenda, né? Aparece diante dos seus olhos, e isso é uma experiência maravilhosa. Eles sofreram e morreram para honrar e por amor à palavra. Glórias ao nome. Glória a Jesus. Deixa eu ler aqui o último verso que nós vamos abordar. Aqui, Apocalipse 2:10 diz assim: Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que bênção maravilhosa, né? Eu acho que o texto não só fecha, que a abordagem nós estamos fazendo do ponto de vista... Coroa, né? A coroa da vida. Mesmo. É isso mesmo, coroa aquilo que a gente está falando aqui. A questão dos 10 dias, né, de tribulação, falamos sobre as 10 ondas, isso é histórico, as 10 ondas de perseguição pelas quais o povo de Deus passou, e a definição de como se tornar rico, ser fiel. Amém. Até a morte. Aí você vê, Josias, aquilo que nós falamos de você pesar as coisas. Tereis uma tribulação de 10 dias. Nós sabemos que, biblicamente, o cetro da impiedade não durará eternamente sobre o homem, sobre o servo de Deus. Há um tempo limitado. Então, o espírito de sabedoria era ênfase nesse período aqui. Era uma tribulação de 10 dias, ou seja, vai passar. Isso é finito. Mas o que vocês vão ter em contrapartida é a coroa da vida, que é a eternidade. Então foi a operação do espírito de sabedoria, uma troca que só quem tem a sabedoria do Espírito Santo faz, de trocar aquilo que é finito pelo que é eterno. Amém. Amém. Bom, a gente precisa encerrar por causa da hora, e eu vou pedir ao pastor Daniel para então trazer uma palavra final, aplicando aquilo que nós abordamos aqui, a vida de cada um daqueles que nos assiste. Queridos, o crente fiel não se deixa abater por aflições, perseguições ou perdas. A igreja fiel, cheia do Espírito Santo, enfrenta e vence, pelo sangue de Jesus e pela sua palavra, qualquer adversidade. Firmada sempre na fé viva de que o Senhor está à frente. E vale, queridos, vale a pena lutar pela salvação. Amém. Amém. Glória Queridos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Pai do Senhor. Prazer Pai do estar Senhor com a vocês. todos. A gente então encerra mais uma edição desse programa. Semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta. Deus abençoe. A paz do Senhor.